Biologia sintética é um termo usado para descrever uma abordagem da biologia que tenta integrar diferentes áreas similares de pesquisa que procuram, de alguma forma, tratar e melhorar a nossa qualidade de vida. A biologia sintética é uma área que procura combinar tanto a biologia quanto a engenharia, para que nós consigamos, assim, projetar e entender tanto as funções como um sistema biológico como um todo. A ideia de projetar está cada vez sendo mais associada à biologia sistêmica, justamente porque facilita para que nós consigamos entender como é que o nosso corpo funciona em seus diferentes níveis, seja dele como um todo ou numa célula, proteína, anticorpo específico, ou até mesmo no nosso DNA. A descoberta da lógica matemática na regulação gênica, tanto quanto avanços na engenharia genética, certo? Como, por exemplo, as técnicas de DNA recombinante na década de 70, hoje permitiram um caminho muito atual e muito avançado na biologia sintética. Em 2010, a J. Craig Venter Institute conseguiu criar uma célula bacteriana totalmente coordenada, certo? Totalmente direcionada por um genoma 100% artificial. Após 15 anos de pesquisa, sim, 15 anos de pesquisa, Craig Venter e sua equipe conseguiram criar um DNA totalmente sintético que era referente a uma bactéria chamada de Mycoplasma mycoides, e eles conseguiram introduzir numa outra bactéria, a Mycoplasma capricolum. Sim, tem cada nome, né, que vamos combinar, mas são espécies diferentes. E com isso ela conseguiu se reproduzir de forma natural como a outra espécie se reproduzia. Em 2010, cientistas da Universidade Federal de Pernambuco e da Universidade Federal do Rio de Janeiro criaram em laboratório um vírus totalmente sintético do HIV. Muitas pessoas podem pensar que, nossa, eles vão fazer um ataque, né, na população. Não, isso justamente possibilitou o quê? Que nós consigamos produzir novas terapias para pacientes que são portadores tanto do HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, quanto daquele estágio mais avançado dele, que é a AIDS. Engenheiros, farmacêuticos, médicos, biólogos, biomédicos, todos eles enxergam uma nova abordagem para essa biologia, que é também conhecida com técnicas da biotecnologia. A biologia sintética hoje já é uma nova área, uma nova abordagem, uma nova experiência da biotecnologia. Ela nos permite criar bactérias sintéticas, vírus sintéticos. Mas qual é a necessidade de nós criarmos uma bactéria sintética? Bom, antigamente, para quem não sabe, você precisava de insulina para pacientes que eram diabéticos. Qual que era o problema? Ela tinha que ser extraída do pâncreas do porco. Só que era uma insulina que era não tão de boa qualidade. Então nós tínhamos que extrair também insulina de cadáveres humanos, diretamente do pâncreas de cadáver humano. E isso era extremamente caro, extremamente difícil. E para você conseguir um cadáver até hoje em dia, existe muita ética, tem muitos trâmites legais para a gente seguir. Então é de muita dificuldade. Então aquele paciente acabava morrendo por falta de tratamento. Hoje nós temos bactérias que sintetizam insulina. Então você faz uma colmeia de bactéria. Para quem não assistiu o nosso vídeo sobre as bactérias, sobre o vírus protozoário, nós vamos deixar um card aqui depois, que para quem assistiu lembra da sua reprodução, da reprodução bacteriana. E com essa grande reprodução que a bactéria faz, cada uma vai produzir X moléculas de insulina. E isso permite que nós consigamos produzir uma grande quantidade de insulina de qualidade humana. Mas não só nessas áreas de saúde, podemos ter em áreas ambientais, produzir bactérias que talvez consumam plástico, bactérias que consigam degradar outros produtos, outros materiais químicos, certo? Porque isso basta algumas alterações no DNA. Falando é meio simples, né? Mas a gente sabe que essas técnicas demoram tanto. Justamente porque nós vimos a pesquisa, por exemplo, do J. Craig Venter Institute, que eles levaram 15 anos para conseguir fazer um DNA sintético e introduzir numa outra bactéria. Hoje, com os avanços tanto da engenharia genética, da biologia sintética, né, com os transgênicos, nós conseguimos fazer isso ser muito mais simples e muito mais rápido. A biologia sintética hoje ela permite que nós consigamos fazer também tanto uma evolução dirigida, ou seja, eu quero que esta célula siga este rumo, ou a gente pode também criar uma célula nova ou modificar essa célula, apenas retirando essa célula do corpo, modificando ela geneticamente e reintroduzindo ela no corpo para alguns tipos de doenças. E, inclusive usamos as técnicas de CRISPR, que vamos falar em próximos vídeos. Talvez muitos não saibam, mas hoje em dia nós temos uma manipulação genética de duas bactérias, a E. coli, certo? E algumas leveduras. Elas são uma das mais famosas dentro da biologia
sintética, justamente porque ela possibilitou o quê? Que nós consigamos produzir a artemisina, que é um antipalúdico, é um antimalárico, que é muito mais efetivo do que muitos antimaláricos comercialmente disponíveis no mercado. Então, essa manipulação genética para que aquela bactéria, certo? Aquela E. coli, ou talvez uma levedura, que seja um fungo, produzisse a artemisina, certo? Produzisse aquela molécula que a gente estava precisando, é uma revolução gigante isso na indústria, justamente porque permite que nós consigamos produzir medicamentos simplesmente alterando o DNA de algumas bactérias. Outra aplicação que nós temos também da biologia sintética com técnica de CRISPR, com técnica da engenharia genética, é o quê? É a produção de bactérias que são biosensores. Nossa, mas o que é um biosensor? Um biosensor, ele vai fazer o quê? Vamos supor que nós queremos determinar se tem metal pesado na nossa água, no nosso solo, no nosso alimento, na nossa bebida, certo? O que nós podemos fazer? Nós podemos pegar bactérias que são geneticamente modificadas, certo? Que têm a aplicação de uma biologia sintética, ou sintetizar mesmo uma bactéria, e fazer com que ela faça o quê? Determine para a gente que se tem ou não algum tipo de metal pesado naquele produto que nós estamos analisando, certo? E como que ela faz isso? Ela é um biosensor, ela funciona à base de bioluminescência. Então, quer dizer que ela emite luz conforme ela detectar o metal pesado. Não só isso também, podemos ter diversas outras técnicas para bioluminescência em bactérias, como biosensores. Talvez eu quero determinar se a minha síntese de ácido acetil salicílico está boa, se a minha síntese de algum medicamento, síntese de algum produto químico, síntese de algum solvente que eu estou precisando fazer numa indústria química, numa indústria petroquímica. Então nós pegamos uma amostra, coloca a bactéria lá dentro, se ela começar a emitir luz, aquela luz determinada, né? Nós sabemos que tem a presença daquele composto ali naquele líquido. Então isso também é como um marcador químico. Com isso nós conseguimos ver que a biologia sintética ela tem uma gama muito grande de aplicação, certo? Que vai desde presença, como biosensores, certo? Que vão determinar a presença de um tipo de material, um tipo de molécula em específico. Nós temos bactérias, por exemplo, que podem ser usadas para degradar algum tipo de plástico. Bactérias que, como nós falamos no começo, que podem ser usadas para produção de insulina de qualidade humana, a mesma que é produzida num pâncreas humano, sem ter a necessidade de retirar. Então elas simplesmente estão produzindo incessantemente aquela insulina, né? Então, isso é muito bom nessa aplicação. E, claro, ela usa técnicas da biologia sintética, biotecnologia, engenharia genética, a nossa tão amada CRISPR-Cas9. Vocês podem perceber que a biologia sintética ela tem uma gama de aplicações. E assim como na programação de computadores, a programação da vida ela também tem seus limites, a criatividade e a bioética. E vamos reforçar para vocês, nós temos um livro que nós recomendamos, que é o livro do Marcelo Morales, certo? Ele é um livro de terapias avançadas para quem tem interesse nessa área da saúde, justamente porque ele fala de célula-tronco, terapia gênica e a nanotecnologia aplicada na saúde. Então ela fala sobre vetor viral, ela fala sobre as células-tronco, como são feitas as tecnologias e tudo isso. Então é um livro que nós recomendamos para vocês. Por enquanto a gente ainda está lendo, mas é um livro um tanto quanto interessante. Algumas partes têm leitura difícil, outras partes têm uma leitura que não é tão difícil, mas ainda assim dá para dar uma pesquisada conjunto na internet para dar uma entendida melhor. Então agradeço novamente aos que assistiram até aqui. Muito obrigado e nos vemos na próxima conexão.